Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves, idealizador do projeto Família Debaixo da Graça. Hoje eu quero chamar a atenção de todos vocês para um assunto necessário, importante, urgente, imprescindível. O que está por trás da ideologia de gênero? Eu começo lendo um texto que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo. O Espírito claramente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Paulo escreveu aos Romanos: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Você sabe o que significa ideologia de gênero? Você sabe o que está por trás deste movimento maligno arquitetado no inferno? Na sua igreja, esse assunto já é discutido, abordado. Na sua família, vocês têm conversado sobre esse tema, cujo propósito coloca nossos filhos, nossos netos em risco? Gente, a ideologia de gênero é uma grande articulação para destruir a família tradicional cristã, nascida da união de um homem e uma mulher. Por isso, vamos primeiro entender essa questão. Para entendermos bem essa triste e maldosa ideologia, é preciso conhecer a grande trama internacional que existe para destruir a família. Como nunca, a família é atingida e ameaçada por várias causas, pela banalização do casamento através do divórcio, das uniões livres, do aborto, do chamado amor livre, do sexo seguro, da produção independente, dos preservativos, da eutanásia, da pornografia, frutos de uma sociedade mergulhada no consumismo e no utilitarismo e que fez uma opção pela cultura do prazer. Toda essa desordem moral desaba sobre a família e seus amargos frutos caem sobre a própria sociedade. Queridos, vamos pensar um pouco no conceito. A ideologia de gênero afirma que as pessoas não nascem homem ou mulher, mas que constroem sua própria identidade, isto é, seu gênero, ao longo de sua vida. O gênero, portanto, que as pessoas costumam confundir com sexo, é imposto às crianças pela educação e pela sociedade, mas as pessoas deveriam aprender, em vez disso, a libertarem-se da sexualidade que lhes foi imposta e construírem sua própria identidade de gênero. A ideologia de gênero afirma que ser homem, mulher, homossexual, travesti ou os muitos outros gêneros que existem ou podem ser criados são papéis que cada um deve aprender e reaprender conforme quiser, sem se sentir aprisionado ao que erroneamente pensamos que seja o nosso sexo. Assim, as crianças na escola devem aprender todas as formas de sexualidade e desempenhar os vários papéis de gênero para que possam escolher livremente o seu ou mesmo mudar conforme a ocasião e a identidade de gênero que quiserem adotar. Essa temática foi inicialmente exposta no último livro escrito por Karl Marx, intitulado A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, finalizado por Engels. Foi a doutrina marxista que trouxe inicialmente a noção de que a primeira de todas as opressões é constituída pela própria família e que sem a abolição da família não poderia ser levada adiante a Revolução Comunista. Que loucura! Que afronta ao projeto idealizado por Deus, a família.
A estratégia maligna, considerada por eles perfeita, surgiu nos anos 90, quando a filósofa e feminista americana Judith Butler publicou o livro O Problema do Gênero, onde afirmou que não são as leis que oprimem a mulher, mas o próprio papel que ela desempenha, subordinado dentro de uma família patriarcal, ao papel supostamente superior do gênero masculino. Veja vocês que absurdo. Teóricos da ideologia de gênero afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada indivíduo deve construir sua própria identidade, isto é, seu gênero ao longo da vida. Homem e mulher, portanto, seriam apenas papéis sociais flexíveis, que cada um representaria como e quando quisesse, independentemente do que a biologia determine como tendências masculinas e femininas. Ou seja, eles rasgam, afrontam, pisam naquilo que a Bíblia diz. Diferentemente do feminismo clássico, os militantes dessa linha não querem apenas direitos e oportunidades iguais para homens e mulheres. Para alguns de seus expoentes, a própria divisão do mundo entre homens e mulheres é um mal a ser combatido. Ao definir ideologia de gênero, devemos considerar dois conceitos bem particulares que assumem significados distintos: ideologia e movimento. Algumas ideologias viraram movimentos, ao passo que muitos movimentos nasceram sem ideologia. Hoje, quando precisamos nos referir à ideologia de gênero, é mais prático utilizar a expressão agenda de gênero. Preste atenção, gente. A primeira definição do termo ideologia de gênero é, então, movimento que pretende desconstruir ou destruir a família e os vínculos existentes dentro dela. Veja a intenção dessa agenda. É destruir a família, destruindo o próprio indivíduo. Os passos a seguir só serão evitados se percebermos que existe algo mais profundo e delicado quando se fala em ideologia de gênero. Quando uma criança nasce, ela não nasce com uma orientação sexual definida, não. Por exemplo, o meu netinho Davi, minha netinha Luísa, meu netinho Joaquim, não nasceram com uma orientação sexual definida. Porém, se a Luísa nasceu com órgão genital feminino, é o Criador dizendo para os pais: nasceu para ser educada como menina. Se o Davi, o Joaquim, nasceram com órgão genital masculino, é uma sinalização divina, é uma sinalização do Criador que eles deveriam ser educados, criados, orientados como menino. O reverendo Augusto Nicodemos foi muito feliz ao dizer que é verdade que as pessoas recebem influência da cultura, da sociedade, da criação que é dada em casa. Porém, nada disso muda uma imposição feita pela biologia. A determinação genérica nunca pode ficar a critério da sociedade. Não podemos dissociar, gente, gênero da determinação biológica. Um outro ponto muito importante a considerar são as contradições dos ativistas da ideologia de gênero em relação ao assunto e à homossexualidade. A ideologia de gênero precisa ainda se decidir, porque se não faz muito tempo, os ativistas, defensores da ideologia de gênero, diziam que a pessoa já nascia gay, homossexual, e agora estão dizendo que essa determinação não é mais biológica, é genérica, a partir de uma construção social. E a gente não sabe direito o que eles estão querendo. Ou a determinação é genética, ou é pela construção social, segundo a ideologia de gênero. Para nós, cristãos, que percebemos a Bíblia como palavra de Deus, Deus criou o homem, criou a mulher, e o relacionamento heterossexual é o
padrão. A família heterossexual é o padrão determinado por Deus. A igreja não deve ficar ao sabor dos ventos das doutrinas sociais. Nós compreendemos os sofrimentos, as tentações que as pessoas passam com toda essa movimentação a respeito de sexo ou gênero ser uma coisa determinada pela sociedade. Mas nós continuamos insistindo que a homossexualidade é um desvio do padrão estabelecido por Deus. Não importa o que diga a ideologia de gênero, os ativistas, a igreja deve ficar firme naquilo que ensina a palavra de Deus. E eu quero concluir lendo alguns textos da palavra de Deus. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Ainda lemos em Romanos, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e obscurecidos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com suas mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneira de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Como família cristã, nós vamos sempre gritar bem alto que nós somos contra a ideologia de gênero. Nós somos contra toda ideologia que rasga a Bíblia, toda ideologia que pisa nas Escrituras Sagradas, toda ideologia que visa a destruição da família, que é a base da sociedade. Iremos dizer sempre não a esta ideologia que está sendo propagada com a intenção de destruir o nosso maior patrimônio, que é a família. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus guarde as nossas crianças.